Olha, essa parábola que nós escutamos é uma parábola que todos nós escutamos, com certeza, dezenas de vezes, né? Os cristãos ou as cristãs que estão aqui nessa igreja, que já passaram dos 15 anos, devem ter escutado ao menos 10 vezes, né? Se não deve ser que não frequentou catequese, não deve ter ido à missa, né? Porque é impossível não escutar, né? Não ter escutado. É um dos textos mais lidos, né? Um dos textos mais comentados da tradição cristã. Então, todos nós já sabemos, né? De alguma forma, a mensagem, todos nós já sabemos. O que nos resta aqui é aprofundar um pouquinho, levantar algumas questões, e isso hoje nós o faremos a partir da primeira leitura. Porque a primeira leitura, ela contextualiza, né, de uma forma, eu diria, né, fundamental, a parábola do bom samaritano, porque a primeira leitura hoje nos diz, né, pelas bocas de Moisés, o mandamento fundamental da fé judaica e da nossa fé, com com uma ênfase dada por Moisés, muito interessante, a partir da frase: isso que eu te peço em nome de Deus, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, e ao próximo, não é um mandamento difícil de ser cumprido. Moisés fala assim, né? Isso que eu peço não é difícil de ser cumprido, no sentido de que não está no céu, para que você fale que não tem como alcançar, e não está além mar. E quando Moisés diz isso, a cultura hebraica é uma cultura muito concreta. Quando fala, por exemplo, que o cumprimento deste mandamento está ao alcance das suas mãos, aí eu de vez em quando estrago a filmagem aqui, porque eu ando, viu, gente? É porque o irmão a quem eu amo está ao alcance da minha mão. É por isso que Moisés diz: isso não está difícil. A possibilidade de amar está literalmente ao alcance das suas mãos. E por isso Jesus hoje vai ser muito enfático contando a história, porque o fariseu, ou o doutor da lei, que pergunta a Jesus, né, qual o maior dos mandamentos, depois ele mesmo responde certinho, quando Jesus fala assim: vai, faz isso e você vai ter a vida eterna. E aí a pergunta é: quem é meu próximo? Mas não é uma pergunta inocente. É uma pergunta para colocar dificuldade, né? Dizer, fala para amar o próximo, a mim mesmo. Mas quem é meu próximo? E por isso Jesus conta a parábola, né? Para dizer, o seu próximo não tem muito o que explicar. O seu próximo é o mais próximo. E às vezes é o mais próximo fisicamente, não afetivamente. O seu próximo são aquelas pessoas que Deus coloca pelo seu caminho. E aí conta a parábola do bom samaritano, para dizer, aquele judeu que estava caído, que é inimigo mortal dos samaritanos, não tinha vínculo afetivo nenhum, né? Não era pai, não era irmão, não era filho, era um rosto desconhecido, e não só um rosto desconhecido, era um rosto desconhecido e um rosto rival, porque eram inimigos. Eram dois povos inimigos. Os judeus fazem uma volta enorme para não passar no território, né, de Samaria. Que não é a Samaria que vocês conhecem da esquina, não. Samaria é a tribo, né? Então eram inimigos. Não tinha motivo nenhum. E nenhuma simpatia para o exercício do amor, se não fosse este amor, né, de Deus implantado no coração do samaritano, que, como nós sabemos, é judeu, né? Só que é um judeu meio que desviado, porque tem uma história antiga que eu não vou contar para vocês, né? Por causa da invasão da Síria, eles misturaram, começaram a praticar outras coisas, e então os judeus se isolaram, mas aquele povo recebeu a mesma lei, a mesma herança, né? Para falar também da universalidade do amor. E aí passa, aquele que devia sentir compaixão e simpatia, não sente compaixão e nem simpatia, que é o sacerdote, né? Era da tribo, né? Quer dizer, judeu como judeu, eram irmãos, né? Vamos dizer assim, não sente compaixão. O levita também não sente compaixão. Quem vai sentir compaixão? Um estranho. Um estranho sente compaixão, né? Para dizer,
o próximo, de repente, é o estranho que o Senhor coloca na sua vida. E aí aparece uma coisa muito interessante, né? Que é uma espécie de norma interna que a gente poderia tirar deste evangelho, que é: não terceirize o amor como o sacerdote e o levita fizeram, porque literalmente quem acolheu o judeu caído foi um terceiro, não foi nem o primeiro, o sacerdote, nem o segundo, o levita, foi um terceiro, para dizer: não terceirize o amor. Nós cristãos não estamos autorizados a terceirizar o amor. O que significa isso? Não que você ame por mim, não é problema meu, não, é seu próximo. Por isso Moisés diz, né? Você não faz porque você não quer, porque está literalmente ao alcance das suas mãos. O irmão caído pelo caminho, ou deitado na praça, ou no, vamos falar assim, né, na porta do supermercado, na porta da igreja, está literalmente ao alcance das suas mãos. É por isso que Moisés diz isso, né? Está ao alcance das suas mãos. Nós não estamos autorizados a terceirizar o amor, como o levita e o sacerdote fizeram. O que eles fizeram? Terceirizaram a compaixão. E a gente faz isso, né? Porque nós estamos a caminho da santidade, não é? Nós não alcançamos ainda a santidade. Então, vez ou outra, a gente terceiriza o amor. Não é problema meu. Muita gente já está ajudando. Não vou dar essa moedinha porque senão vai comprar droga com ela, e por aí vai. Hoje nós temos milhares de justificativas. Não terceirize o amor. Isso aí não tem balela, isso aqui é a mensagem cristã, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E se a carapuça servir, amarra para o vento não levar. Não terceirize o amor. Nós não estamos autorizados a terceirizar o amor. Não, é a sua vez de amar, não é o outro que tem que fazer, né? Interessante porque nós usamos esse discurso, né? O mundo está assim porque as pessoas não amam. Ô criatura, você não é pessoa, não? De que pessoa você está falando? Que construção abstrata é essa? A sociedade está assim porque o povo não tem Deus. Espera aí, que povo não tem Deus? Você não faz parte deste povo, não? A gente fala na terceira pessoa o tempo todo, tirando a responsabilidade das nossas costas e terceirizando as coisas, né? O amor não é um serviço para ser terceirizado. Não, você tem que fazer. Isso é tarefa sua. Para o crente, né, gente? Para aquele que é crente, né? Se você está me escutando aqui, mas não se considera crente, então isso não vale para você. Agora, se você é crente, né? Se você crê realmente, né, em tudo isso que nós estamos pregando, por mais que doa, você precisa colher essas palavras. Não se terceiriza o amor. É sua vez. Quem é meu próximo? De repente não é o próximo afetivo. De repente não é com quem eu vivo todo dia. De repente é um rosto desconhecido e pode ser até um rosto rival. Olha para vocês verem. O interessante da parábola do bom samaritano é que Jesus não coloca só um desconhecido. Ele coloca um desconhecido que é rival, né? É muito mais forte, né? É como se fosse assim, um inimigo realmente, né? Além de ser desconhecido, você tinha tudo para ser desprezado. Quem é meu próximo? Meu próximo é aquele do qual eu me aproximo com misericórdia. Este é meu próximo, aquele que necessita da minha proximidade, da minha compaixão. Aquele pelo qual eu sou capaz de compadecer, né? Ou seja, de sentir juntos, né? De sofrer juntos, né? De partilhar esse sofrimento. Né? E foi isso que o samaritano fez, né? Partilhou o sofrimento, né? Curou as feridas. Então fica aí pra gente. Óbvio, gente, né? Que essas coisas que nós estamos falando aqui, de não terceirizar o amor, de colocar isso como um propósito para a nossa vida, né? De não gostar só daqueles que são do nosso gueto, né? Porque isso é um perigo, tá? Nós estamos cada vez menos hospitaleiros, a hospitalidade está acabando, né? Não é só a cidade grande, não, a cidade pequena também, né? Nós estamos deixando a hospitalidade como um valor à parte, né? E não acolhemos nem em casa, nem no nosso coração, nem as pessoas que estão jogadas por aí. E quando a gente diz isso,
do valor cristão do amor como o valor da compaixão é que a compaixão, eu já disse isso várias vezes aqui, mas eu repito, ela ultrapassa a simpatia. O específico do amor cristão é que ela ultrapassa a simpatia. O cristão não é chamado a amar somente quem é simpático, não. Não, eu gosto deste porque ele pensa igualzinho a mim. Politicamente pensa igualzinho a mim, né? Tem os mesmos valores éticos. Então este eu amo, este é meu próximo. Olha, o próximo que Jesus coloca no Evangelho não tinha compatibilidade nem política, nem ética e nem religiosa. Perceberam isso? Não tem compatibilidade nem política, porque eram de tribos rivais, nem ética, porque os samaritanos não seguiam nada dos preceitos judeus, nem religioso. O próximo que Deus coloca na sua vida, cuidado, pode ser um radicalmente diferente de você, e você pode ser testado, viu? Você pode ser testado, né? O próximo aparece na nossa vida sempre como possibilidade de salvação. Por que eu digo isso, né? Até aquele samaritano, nenhum era bom. Não existia samaritano bom. É muito interessante isso, né? Claro que é uma construção, né? Uma construção literária e teológica para dizer assim, né? A compaixão que o samaritano teve com o judeu não salvou só o judeu, salvou também o samaritano. Por isso que ele é conhecido como o bom samaritano. E aquele que não era exemplo passa a ser exemplo. O que quero dizer com isso? A salvação cristã está na possibilidade de amar. Então, quando Deus coloca uma pessoa na sua vida, que é uma pessoa que você não tem motivo nenhum para amar, e você exercita o amor, você está se salvando. É aquele colega lá que inferniza a sua vida, que quer te derrubar do posto. É aquele lá, que inventa fofocas no seu nome horríveis. É aquele que era de dentro da sua casa e te traiu. Que você não tem motivo nenhum nem para olhar para a cara. É este que é o seu próximo. Difícil, não é? Não é brincadeira não, né? Não é verdade? Difícil. Óbvio que é difícil. Isso é o ideal do amor cristão. Aí, termina a homilia, né? Sempre dizendo para vocês uma coisa que eu disse nas missas passadas. Quando eu acordo de manhã, né, das minhas orações, que eu faço é pedir a graça, que isso me basta, e que Deus me conduza pelo caminho do amor e da santidade. Aí quando chega 10 horas da noite, eu faço uma coisa chamada exame de consciência, porque os padres rezam, pelo menos deveria rezar 3 vezes ao dia, que é a laudes, as vésperas e as completas. Então, como a gente não sabe se vai amanhecer vivo, a gente faz exame de consciência à noite. Aí passa pela nossa memória todos os paroquianos, todos os problemas, a gente reza, né? E coloca aí vocês nas mãos de Deus, e aí eu vou fazer a análise. Vamos ver como é que está o meu tanque de amor. Às vezes, está cheio, porque eu não dei amor nenhum durante o dia. Não amei nada. Aí eu fico pensando, nossa, hoje não atingi os 30%. Tem dia que eu consigo atingir 60%. O máximo que eu consigo atingir, às vezes, é 70%. Está faltando sempre 30%. Não tem um dia que eu consiga amar de forma plena, porque eu não sou pleno, eu não sou Deus. Isso é para acalmar vocês também, não é? Mas eu preciso insistir nisso, não é verdade? Faça o exame de consciência de vocês. Quem tem sido o próximo? Como é que está o tanque de amor de vocês? Né? A gente fala, fulano está cheio de si mesmo. O que é a pessoa cheia de si mesmo? Que guarda tudo para si, né? Quando a gente fala deixa amor ao próximo, né? Como a si mesmo, né? Ou seja, aquilo que você dá a você, que é o amor, deveria ser dado também, pelo menos de uma forma, né? Não equivalente é difícil, mas de uma forma assim mais parcial, né? Ao seu próximo. Tem gente que nunca dá nada, sempre recebe, né? Pode ser que você não chegue aos 80%, né?
Mas nós temos que insistir todos os dias, né? E perguntar para Deus: Senhor, quem é meu próximo? E perguntar com seriedade, com carinho, mas com propósito. Será que é aquela pessoa? Mas o Senhor não podia ter colocado um próximo mais próximo, não? Às vezes Deus coloca um próximo tão distante da gente, né? Distante do pensamento, distante da orientação política, distante da religião, não é verdade? E a gente fala: Senhor, será que você não podia colocar um próximo mais próximo? Não dá para o meu filho ser meu próximo? Não dá para o meu marido ser meu próximo? Não é mais fácil? Não, mas às vezes Deus coloca na sua vida realmente, né, um próximo muito distante, né, para te salvar, né, para que você exercite a sua capacidade de amar, para que você se desprenda deste amor egoísta que é fácil de dar para aqueles que nos amam, né? E faça o caminho do amor verdadeiro, do amor que está em Deus, que é o amor do desprendimento, o amor da compaixão, né? Então não percam a oportunidade, né? Não percam a oportunidade de amar os rostos estranhos que Deus coloca na vida de vocês, né? E cuidado, porque o seu próximo pode não ser assim tão próximo. Pode ser que o seu próximo esteja tão distante, né, de você, tão distante, né, afetivamente, que você nem o reconheça. E aí nós temos que pedir a Deus que nos dê olhos, né, realmente espirituais, para que a gente possa enxergar quem é o nosso próximo. E aí a gente sai do gueto, aí a gente sai da panelinha, e aí a gente sai das simpatias para atingir a empatia, para atingir a compaixão. Esse é o nosso ideal, né, a nossa, vamos falar assim, o nosso horizonte. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.